Palavra de hoje do culto é gratidão. E eu acho que a gratidão é uma das coisas que mais nos mantém humanos. Entre todas as coisas boas que a gratidão pode proporcionar para a gente, entre todas essas coisas, uma das mais importantes é a gente se manter humano, a gente agradecer, a gente ser grato. E a Bíblia ela fala de gratidão de capa a capa. E ela nos ensina a agradecer cotidianamente. Para falar de gratidão, eu gostaria de ler com vocês o começo de uma canção, de um salmo, Salmo 136, os 3 primeiros versos, que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Essa é uma canção de 26 estrofes, na verdade, e que cada estrofe se acaba ou termina com o seu amor dura para sempre. E eu sei que você tem muitas razões para agradecer a Deus. Todos nós temos. Isso não quer dizer que todas as coisas estão indo muito bem na nossa vida, né? Por exemplo, isso não significa que esse 2026 seja o melhor ano da sua vida. Mas, mesmo que as circunstâncias nos tentem empurrar para o lado contrário, nós ainda assim conseguimos, e a Bíblia nos ensina a achar motivos, razões para agradecer. E esse salmo, ele nos ajuda nisso. Esse salmo nos diz: o amor de Deus dura para sempre. Esse é um salmo que ensina a gente a olhar para a nossa vida, a olhar para algumas direções, independentemente das circunstâncias que a gente está vivendo, como visões paralelas, né, que a gente possa ter diante do caminho da vida, que é a nossa jornada, e olhar para esses lugares e dizer: o seu amor dura para sempre. E nesse salmo, assim, no salmo inteiro, a gente encontra pelo menos 4 motivos, ou 4 lugares para a gente olhar, porque a grande questão para a gente é: tá bom, o amor de Deus dura para sempre, a gente cantou isso aqui, a gente começou com gratidão, mas para onde a gente olha, para a gente, de fato, receber essa certeza que o amor de Deus dura para sempre? Então o salmista começa, por exemplo, nesses 3 primeiros versos que eu li, o pedaço dessa canção, dessa oração, ele nos lembra que a gente pode perceber que o amor de Deus dura para sempre quando a gente olha para Deus, para quem Deus é. Ele fala: o Senhor é Deus dos deuses. E aí você poderia se perguntar: como assim, Deus dos deuses? Se Deus é o único Deus, por que o salmista diz Deus dos deuses? Esses deuses são os nossos ídolos, os ídolos que nós erigimos, que nós construímos, tudo aquilo que rouba o nosso olhar daquilo que Deus é, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração, porque nós lutamos contra a idolatria. A idolatria pode ser qualquer coisa, não uma imagem de um santo, não é como a gente costuma designar, mas pode ser um carro, pode ser uma profissão, pode ser um sonho, alguma coisa que você persista, tanto que isso acaba tomando o lugar de Deus na sua vida. E o salmista está dizendo: ainda assim, que você tropece na idolatria, porque nós temos um coração idólatra, e nós lutamos contra isso. O salmista está dizendo: Deus continua sendo o seu Deus, acima dos deuses que você coloca na sua vida. Deus não te abandona, mesmo que você, às vezes, tropece na idolatria. Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre. Eu acho tão lindo isso, porque uma das traduções que a gente tem para esse amor é amor leal. Você talvez na sua Bíblia tenha lido como fidelidade, como misericórdia, mas uma tradução mais perto da palavra hebraica, assim, uma tradução mais próxima, seria amor leal ou fidelidade amorosa.
Quer dizer, há uma fidelidade. O amor de Deus não muda, o amor de Deus é leal por você, independentemente daquilo que você faça. Deus é Senhor dos senhores, o salmista diz. Senhor dos senhores, a gente aprendeu, né? E a gente sabe que, na verdade, Senhor é aquele que tem autoridade. Só que a gente, quando olha para Deus e olha para Jesus no Novo Testamento, é um Senhor que dobra os seus joelhos e lava os pés dos seus discípulos, que ganha autoridade, não se impondo, não com autoritarismo, mas servindo, dobrando os joelhos. Esse é o Senhor. Por que que Deus faz isso? Lava os nossos pés, porque o seu amor dura para sempre. Então, eu acho que a gente precisa se disciplinar, sabe? Nessa arte de, durante a nossa vida, olhar para Deus, para quem Deus é, diante das situações que a gente passa. A gente precisa justamente saber que mesmo que a gente não consiga ver Deus com os nossos olhos físicos, porque Deus é Espírito e a gente sabe disso, a gente pode acreditar na palavra de Deus de que Ele se revela. Você sabe, Deus tem vários nomes. Deus tem vários nomes na Bíblia. E você não precisa saber todos os nomes de Deus que a Bíblia diz, porque eu tenho certeza que você já sabe alguns. Você sabe que Deus é Pai e está certo. Você chama Deus de amigo, de conselheiro, de torre forte, de abrigo. O Deus que faz festa com você quando você se alegra. O Deus que chora com você e te dá consolo quando você se entristece. É esse Deus que cuida de você, que te ama, que te exorta em amor e te acompanha. Então a gente precisa desenvolver essa arte de olhar para Deus. Quando você estiver nos seus caminhos, na sua jornada, e olhar para aquilo que você precisa enfrentar. Olha também para Deus, o Salmo está dizendo, e saiba que o seu amor dura para sempre. E o Salmo continua. O Salmo continua e o salmista diz que a gente pode olhar para Deus e saber que o seu amor dura para sempre por aquilo que Ele é, pelos nomes, pelo caráter dEle, que Ele apresenta na nossa vida, mas a gente também pode olhar para a criação de Deus. O Salmo vai continuar e vai dizer que a gente pode olhar esse Deus que se manifesta na criação, e na criação nós podemos olhar e ver Deus se revelando e dizer, sim, o seu amor dura para sempre. E nós vivemos numa cidade complicada, né? Nós vivemos em São Paulo, uma selva de pedra, complicada, caótica, às vezes desesperadora, mas ainda assim é possível, não importa onde a gente estiver, olhar para a criação de Deus e dizer o seu amor dura para sempre. Eu não sei, eu gosto de subir, às vezes quando eu estou aqui na semana, na construção, e olhar esse pôr do sol. Eu não sei se vocês já tiveram esse privilégio. O pôr do sol aqui de cima é maravilhoso. Nós estamos em São Paulo, nós estamos na periferia, mas a gente consegue ver, além do caos que a gente vive, um pôr do sol maravilhoso e se lembrar que o amor de Deus dura para sempre. Você pode falar assim, mas pastor, tem aqueles lugares em que a gente não consegue ver nada, só caos mesmo, mas a gente consegue ver as pessoas. As pessoas são criaturas de Deus, criação de Deus, e no rosto das pessoas a gente consegue entender que Deus, que se manifesta através dessas pessoas, tem um amor, sim, que dura para sempre. E eu sei que a vida é corrida, às vezes a gente não tem tempo nem sensibilidade para parar e olhar para isso, mas a gente precisa desenvolver essa arte de, às vezes, parar o que a gente está fazendo e observar as coisas que Deus fez e afirmar no nosso coração, o amor de Deus dura para sempre. Esse é um privilégio que eu tenho. Esse é um privilégio que eu tenho como pastor, de poder gerenciar meu tempo. Então, entre uma visita ou outra, entre uma reflexão ou outra, eu levanto, ou vou ver o pôr do sol, ou vou abraçar alguém, ou vejo Deus num pai brincando com o filho, sabe?
É um privilégio de pastor, porque eu perco muito, né? Mas tenho os meus privilégios também como pastor. Mas eu acho que todo mundo precisa desenvolver essa sensibilidade. Eu estava voltando de férias, né? E quando a gente volta de férias, a gente fala assim, vou voltar para o caos da vida, né? Quer dizer, vou enfrentar os problemas, os meus, os das pessoas. É aquele momento em que a gente vai, de fato, reentrar, né, no nosso cotidiano. E eu estava, na segunda-feira eu acordei mais cedo para ver o amanhecer, a beleza do amanhecer. Respirei fundo e falei, obrigado, Deus, vamos embora para a luta. Quer dizer, porque na criação, a gente se tornar sensível a isso é uma forma de a gente olhar para o amor de Deus, para essa fidelidade que dura para sempre. E esse Deus se revela a mim, se revela a você na sua criação. Então não ande distraído, sabe? A gente tem um mal hoje, assim, que às vezes a gente vê uma família inteira presa no celular. E eu não ia falar, mas eu vou falar. Os cultos de manhã aqui. Os cultos de manhã, gente, são uma beleza, né? Porque a gente pode, durante a tarde, à noite, a gente já veio para EBD, a gente já cultuou, a gente já louvou, já ouviu a palavra de Deus, perceber Deus em outros lugares. Mas parece, e aqui não é uma chamada para ninguém, tá? Nem direto, mas parece que às vezes as pessoas precisam da igreja, justamente porque não aprenderam a ver Deus dentro da casa deles. Eu aproveito esses cultos de manhã para ir no parque com as minhas meninas, no domingo à tarde, final da tarde, depois de me relacionar aqui, sair daqui quase 4 horas, ver Deus nas pessoas, para ver o pôr do sol com elas, para andar com elas e para agradecer a Deus. Aí você fala, mas eu preciso do culto. Faz um culto em casa, meu irmão. Minha irmã, qual que é a dificuldade de você orar com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho? Precisa correr para a igreja para buscar Deus. Ei, aprenda a olhar Deus também dentro da sua casa, a cultivar isso. A criação de Deus, o meu cônjuge, meu filho, a minha filha, o meu amigo, estão lá me falando, o amor de Deus dura para sempre. Né? Então a gente precisa desenvolver a arte de olhar para Deus, como o salmista diz, e por quem Ele é, pelos nomes que Ele tem, entender que o amor dEle dura para sempre. Olhar para a criação e saber que o amor dEle está revelado em toda a criação, porque esse amor dura para sempre. E o Salmo continua e diz, o Salmo fala de um exercício, na verdade. Ele nos convida, quando ele traz o passado do povo de Israel, a olharmos para trás, olharmos para a nossa história e vermos e conseguir entender, ver, resgatar na memória o quanto Deus já fez com o seu amor na nossa vida. Às vezes a gente se esquece, às vezes a gente tem memória fraca, né? Eu acho que a gratidão é uma das coisas mais importantes, mas a gratidão por aquilo que a gente viveu também, né? E eu sei que a vida coloca assim diante da gente pedras, às vezes coloca diante da gente abismos intransponíveis, ela coloca às vezes diante da gente desertos que parecem que não têm fim, e na perspectiva dessa vida, alguns desertos que nessa vida não terão fim. E eu reconheço todas essas coisas, todas essas circunstâncias, mas mesmo assim, se a gente fizer um esforço, por menor que seja, quando a gente olha para trás, para a nossa história, a gente consegue listar aquilo de bom que Deus já fez na nossa vida. Foi assim que a gente começou essa campanha da construção. Você não lembra? Elisete subiu aqui, não estava nada preparado, e a gente junto com ela, nós começamos a nos lembrar de nomes de pessoas que passaram, que sonharam, que fizeram, e como Deus agiu com fidelidade, com esse amor leal, a partir da vida dessas pessoas nessa comunidade. Não foi assim? A gente olhando para trás e se lembrando, todo dia a gente tem
como olhar para trás, para a nossa história e agradecer. E eu sei que é olhar para trás, a gente não pode viver no passado, porque isso pode ser uma grande armadilha, mas olhar para trás, para agradecer e ressignificar o presente, isso é maravilhoso. Eu estava de férias e uma parte dela foi com amigos que não são declaradamente cristãos, mas creem em Deus, e uma dessas pessoas estava compartilhando de um momento muito específico e difícil da vida dela, que não estava totalmente resolvido. E aí a gente foi conversando de histórias, e ela foi falando de como, nesse momento em que ela teve problemas profissionais, financeiros, emocionais, foram aparecendo pessoas na vida dela. E eu contei um pouco da minha história, e a gente chegou numa conclusão que eu ia falar, mas ela que soltou, ela falou, sabe o que eu vejo? Quando eu olho para toda essa história, Deus colocou essas pessoas. O amor de Deus dura para sempre. Então, olhar para trás, né, e se lembrar. Eu tenho certeza que as Déboras que vão voltar agora, terça-feira, né, elas têm um caderninho de oração que elas vão ticando. Deus respondeu, Deus respondeu, Deus respondeu, não como a gente queria, mas respondeu. Essa Deus não respondeu ainda, mas isso nos traz a consciência, até para a gente que está no presente, às vezes perdido, sabe? Como se fosse uma coragem que a gente já não tinha mais de saber, para enfrentar as coisas do presente, olhando para trás, daquilo que Deus fez, que o amor de Deus dura para sempre. E o salmista diz uma última coisa que eu gostaria de partilhar com vocês, que é justamente, então vamos lembrar, a gente pode olhar para Deus e perceber, a partir de quem Ele é, que o seu amor dura para sempre. A gente pode olhar para a criação e perceber que na criação revelada, nas nossas relações de afetos, no mundo criado, o amor de Deus dura para sempre. A gente pode olhar para a nossa história e contar as bênçãos, né? Lembra do hino que eu sempre cito aqui? Quantas bênçãos? Quantas são? Né? Elas vêm da divina mão, conta todas. E você vai ficar surpreso do quanto Deus já fez na sua história. E a gente também pode olhar para o cotidiano, para o nosso hoje, para o nosso presente e reconhecer que, de fato, no dia a dia, o amor de Deus está presente. Pois é, o salmista não convida a gente somente a olhar para o passado, mas também diz que a gente erra quando a gente não olha para o presente com sensibilidade, a ponto de enxergar esse amor de Deus nos acompanhando. Rotina é uma coisa que todo mundo precisa. Rotina é uma coisa importante na nossa vida, todo mundo precisa, mas ela pode ser nociva também, se a gente não tiver sensibilidade, às vezes, de parar e não ser levado somente pela rotina. Sabe, ela pode criar um efeito colateral, e entre os efeitos que ela pode causar, na verdade, ela faz a gente deixar de perceber como as coisas que estão ali e sempre estiveram ali são manifestações do amor de Deus na nossa vida que dura para sempre. A gente se acostuma e a gente para de olhar com graça para as coisas que estão ali. E eu sei que o que eu vou dizer é muito lugar comum. É muito lugar comum, você já ouviu isso, mas a gente tende a valorizar as coisas que sempre estiveram ali, quando? Quando a gente perde. Quando a gente perde. E sempre que a gente visita pessoas em estado de vulnerabilidade, sobretudo num leito de hospital, essas pessoas elas tendem a valorizar algumas coisas que elas sempre tiveram, em detrimento daquilo que elas sempre quiseram. É sempre assim. A história se repete, mas por conta da rotina, a gente para, a gente perde essa sensibilidade, porque isso serve para os bens que a gente tem, para
para o alimento que a gente tem, para as pessoas que estão à nossa volta. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. E tem mais. A gente está condicionado a esperar que o amor de Deus se manifeste na nossa vida, assim, sempre no extemporâneo, sabe? Sempre numa ação maravilhosa, de milagre, extraordinária. A gente fica esperando isso, mas eu gosto de pensar, e quando eu olho para a minha vida, e olho para a vida dessa comunidade, de que Deus é um Deus que age nos detalhes. Ele é um Deus que age na simplicidade. O amor de Deus se faz através das pequenas coisas. Lembra quando Jesus está com seus amigos, seus discípulos, e seus discípulos estão preocupados com o dia de amanhã? O que nós vamos fazer? E Jesus, então, vai acalmá-los, dizendo que eles não precisam ficar aflitos, porque eles têm um pai que cuida deles. E aí o que Jesus faz? Olha para as coisas simples, olha para o pássaro do céu, olha para a flor do campo, as coisas simples do mundo. O amor de Deus está aí, se revelando para nós nas coisas simples. Olha para o fruto que vocês têm, olha para o pão que está na mesa, olha para as pessoas que te acompanham, olha para a comunidade que você serve, olha para o vigor de vida que você tem ainda para realizar algumas coisas na sua vida, olha para aquilo, para os desejos, aquilo que te faz sonhar, aquilo que te movimenta. Isso não é uma lembrança de que o amor de Deus dura para sempre. Essa fidelidade amorosa nos acompanha. Tem pão na mesa todo dia. E a gente não vai agradecer só porque tem todo dia. A gente recebe abraço todo dia. Eu recebo abraço todo dia das minhas filhas, da minha esposa. E eu não vou agradecer só porque eu recebo todo dia esse abraço. A gente vai perdendo essa sensibilidade. Agora, tudo isso não é expressão do amor de Deus no nosso cotidiano, no nosso presente. Todas essas coisas. A gente precisa olhar igual o salmista olha, né? E dizer: é verdade, Senhor. Essas coisas pequenas que eu deixei de valorizar, elas são expressão de que o seu amor dura para sempre. E no fundo, eu sei que está todo mundo aqui esperando uma resposta da comissão de quanto a gente arrecadou, mas vocês sabem que não tem a ver com as bênçãos que a gente recebe. A gratidão tem a ver com a consciência que a gente carrega, com saber que o amor de Deus está presente na nossa vida todos os dias, independentemente do lugar que a gente ocupa nessa existência. Então você não veio para cá hoje, porque você está cheio de bênçãos na sua vida, embora você esteja, e se olhar direito, eu tenho certeza que há bênçãos para contar. Você veio para cá hoje porque você sabe que o amor de Deus te acompanha em todos os momentos da sua vida, independentemente se você tem realizado aquilo que você quer ou não. Gratidão é esse exercício cotidiano que a gente pratica, sabe? De olhar para esses lugares, olhar para Deus por quem Ele é, olhar para a criação e ver o seu amor manifesto, olhar para a nossa história e ressignificar nosso presente e olhar para cada circunstância do nosso presente com uma sensibilidade a ponto de enxergar nesse exercício: eu sou grato. Eu nunca tinha entendido aquele versículo, dou graças ao meu Deus por tudo. Eu sempre falei, impossível dar graças a Deus por tudo, né? Mas nós podemos dar graças a Deus em todos os momentos, porque nós, se a gente olhar bem, a gente consegue ver a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu quero te encorajar a fazer essa noite. Antes da notícia tão esperada, eu quero te encorajar a orar aí do seu lugar e agradecer
pelas bênçãos recebidas, mas sobretudo pelo amor de Deus, esse amor leal que te acompanha, que dura para sempre e que te acompanha todos os momentos da sua vida. É possível que você veja essa oração, ou faça essa oração que eu estou te pedindo para você fazer, com muita leveza, porque 2026 está sendo assim o melhor ano da sua vida. Mas é possível também que 2026, faltam 5 meses para acabar e você já gostaria que ele tivesse acabado. E essa oração que eu estou pedindo para você fazer, te peço uma força assim descomunal, porque não está indo tudo bem. Mesmo assim, a gente tem o mesmo ponto de encontro, que é o amor de Deus, que dura para sempre. E seja o melhor momento da sua vida, seja o momento mais difícil, eu quero te lembrar, e eu quero ressuscitar, ou pedir para que Deus, o Espírito Santo de Deus, ressuscite dentro de você essa gratidão, por essa consciência desse amor, que dura para sempre.